Até que ponto vale a pena abrir mão da privacidade e compartilhar sua rotina e intimidade na internet numa exposição sem limites e repleta de riscos? Motivadas pelas redes sociais, as pessoas criaram o hábito de se expor cada vez mais, contar aspectos da sua vida particular a outras pessoas, criar fantasias daquilo que gostaríamos de ser. E a celeridade na reação dos amigos diante dessa exposição toda na web é um dos fatores que trazem bem-estar. Mas quando essa resposta não vem tão rápida, será que ela acaba desenvolvendo um processo de frustração? Bom, para responder a essa e outras perguntas, o Câmara Aberta de hoje convidou a psicóloga Maiara Almeida. Seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Muito obrigada, é um tema muito importante para a gente conversar. Pois é, e acho que é uma conversa que pode ajudar, inclusive, a essas pessoas, tanto a essas influenciadoras, né, digitais, quanto quem está trabalhando nesse mercado mesmo, assessorando essas pessoas, né? E aí eu começo sobre o equilíbrio, né? Como é que é possível manter um equilíbrio diante desse universo todo que foi criado aí nas redes sociais? É interessante que a gente pense inicialmente que a responsabilidade não está na coisa em si, né? Na rede social, porque na verdade a tecnologia ela já vem fazendo parte da nossa vida, claro, de uma maneira muito mais forte, né, nos últimos anos, mas há algum tempo. Então, o que a gente faz com isso? Né? Quais são as escolhas, né? Qual é o investimento afetivo, de tempo, né? De responsabilidade que cada um de nós faz e é preciso que a gente pense para que possamos fazer escolhas saudáveis, para que elas não sejam excessivas e não confundam, né, os nossos afetos e prejudiquem um pouco a nossa saúde mental, porque sim, ela é afetada com tantos números, né, que pensam dizer alguma coisa sobre as nossas relações. Essas pessoas se dão conta que envolve saúde mental, como você acabou de falar? Nem sempre, infelizmente. Acaba se mergulhando de uma maneira tão intensa que não se faz essa diferença, né? Desse lugar, do que essa rede social, né? Ou esses números, ou esse engajamento quer dizer. E por isso que é importante ficar atento, né? Para você saber, né, como é que você está se vinculando, né, a essa rede virtual, né? Como é que estão as suas relações no real? Se você passa mais tempo, né, utilizando essas movimentações que elas não são tão concretas, que elas não dispõem do seu movimento afetivo para com o outro, né? Então é preciso estar atento, mas nem sempre é muito fácil. Esses números que você já vem se referindo são as curtidas, os likes, é isso? Ou os seguidores, que claro, tem uma relação, é isso? A gente tem nas redes sociais várias formas de nomear esses números, né? E pelo que eu andei pesquisando e lendo, né? Tanto os números de curtidas, quanto os stories, né? Então, outros números que vêm a ser essa nomeação daquilo que as pessoas chamam de ser importante, né? Ou de ser mais visto, ou de ser mais valorizado, né? Então, é preciso ter cuidado, porque não são esses números que vão dar realmente a importância, que vão dar o conteúdo de qualidade para aquela pessoa. Porque uma postagem, uma foto, pode ser um momento que nem é o momento do tempo real. Pode ser um momento do passado, pode ser uma mistura de sonhos, de desejos, de algo que a pessoa nem vive ainda, né? Então, a gente precisa saber diferenciar. E veja, de novo eu trago, é uma responsabilidade nossa, não é a rede, não é o outro que vai sinalizar esse controle, esse equilíbrio do que a gente precisa fazer, porque cada um vai ter um limite na própria vida e precisa descobrir isso. A opinião do outro nunca importou tanto, né? É verdade. Acho que a internet, ela potencializou isso nas pessoas? Eu acho que sim, porque nós somos seres sociais, então, na verdade, a gente vive. É impossível que a gente não crie expectativas, né? Seria uma ilusão dizer que a gente não espera nada, que a gente não deseja ser visto, ser amado, ser querido. É natural isso, mas a forma como isso vem sendo feita, muitas vezes ela é nociva, né? E isso prejudica as relações e nessa época em que a gente percebe que esses números, né? Que esses coraçõezinhos, eles fazem tanto sentido, né? E para aquelas pessoas que não têm, como é que essas pessoas ficam? Né? O que resta para elas? O que sobra se a gente está dizendo que é isso que importa nas nossas relações? Agora, Maiara, a gente está falando aqui de pessoas comuns que utilizam as redes sociais porque gostam mesmo, mas que fazem isso
não com tanta intensidade, não Sim, publicam trabalho, conteúdos diariamente, ou para quem usa isso, para o trabalho mesmo, que são essas influenciadoras digitais, né? Então, assim, esses números, isso tem afetado essas pessoas, mais a elas do que as mais comuns, Sim. que, como eu falei, não utilizam tanto a rede social, o Instagram? É importante e é interessante que a gente pense e abra esse leque, né? Apesar de ser, eu percebo que são vertentes diferentes, mas que é uma coisa tão forte que afeta todas as pessoas. Por isso a importância, inclusive, da gente ter cuidado dos responsáveis, dos pais terem cuidado de não envolverem as crianças nas redes sociais. Porque uma criança que tem uma rede, ela vai se preocupar com isso também. Então, veja que se você está na rede, independente do seu lugar, da sua função ali, se é o seu trabalho ou se você simplesmente faz por uma forma de lazer, você vai se influenciar com isso. A intensidade vai ser diferente, né? O nível de afeto vai ser diferente, mas vai sim influenciar de alguma maneira. Os valores mudaram, então? Acho que sim, os nossos valores estão afetados, né? Tem muita coisa que está misturada, que as pessoas estão tão sensíveis que elas vão se agarrando àquilo que parece estar forte e que dão para elas algum tipo de força, mesmo que na verdade essa força seja muito fraca, porque como a gente está vendo agora, uma rede grande faz a mudança e todo mundo tem que simplesmente vivenciá-la, né? A gente não pode dizer, opa, não quero, não gostei, volta, muda, né? A gente vai ter que simplesmente vivê-la, né? A gente não vai ter escolha. Então, esse movimento que parece ser um acolhimento, né, muito grande. Você está numa rede, você está numa comunidade, você ter curtidas, né? Isso para quem tem uma instabilidade emocional, para quem já tem uma predisposição efetiva, né, com relação à própria sensibilidade, à própria autoestima, sobre as questões de autocuidado, vai se sentir muito amado, muito querido, quando se tem muitas curtidas, quando se coloca ali naquele lugar de uma maneira vista, né, aparentemente amada, querida, esperada, desejada, né, e quando isso muda, de novo, o que é que resta, né? Então a gente precisa fazer essa pergunta. Antes de fazer... Quando você conhece uma pessoa, antes de perguntar o nome dela, hoje você pergunta quantos seguidores você tem, né? Minha filha já me fez essa pergunta. Você tem quantos seguidores, mãe? E eu acho que ela, embora aos 7 anos, já está sendo influenciada por isso, assim. Tem como a gente conter, isso é só um começo, porque recentemente a gente viu uma decisão do Instagram, né? De esconder, acho que seria o termo esse, a quantidade de likes e curtidas, né? Impedir que essas pessoas vejam. Isso numa tentativa de quê? Eles primeiro disseram que seria um teste, né, que já teria sido feito no Canadá, inclusive, e agora no Brasil, por uma questão de saúde mental. Mas seria só isso mesmo, Mayara? Ou você acha que seria uma desculpa, na verdade? Porque é um mercado que está crescendo, né? E assim... Eu acho que pode haver essa informação e ela pode ser genuína também, mas infelizmente, como toda empresa, eles precisam ter os objetivos de uma empresa, né? Que tem a ver com a lucratividade, que tem a ver com a competitividade, né? E que estava um pouco diminuída quando a gente sabe que tem pessoas e empresas investindo diretamente nos influencers, né? Então, com esse comportamento que a rede teve, eles vão fazer com que os influencers precisem investir na rede, né? Ou outras empresas precisem investir na rede para que possam, então, fazer esse movimento com os influencers. E gerar um conteúdo de qualidade. Exatamente. Para que isso atraia isso. mais eu acho que é uma rede, é um efeito dominó que eles fizeram um movimento, fizeram uma quebra para que eles pudessem estar, de fato, dentro daquilo que importa para eles, que, eu repito, infelizmente, tem um contexto comercial. Saúde mental, não. Não vejo como uma prioridade. Até porque eu, como a dona da rede ou da minha conta, ainda vejo as minhas curtidas. Né? Então, por que não tirou as curtidas individuais? Mas a gente não está falando da opinião do outro, que é importante. Você vê, mas o outro não vê o quanto você é curtida pelas pessoas. Isso não incomoda essas pessoas? Incomoda, mas a partir do momento que eu ainda vejo, eu sei quantas pessoas curtiram. Então, essa opinião do outro ainda restou ali. Ainda fica ali. Não vai ficar visualmente para os terceiros, mas para mim fica. Então, se a gente for pensar para a saúde
na saúde mental individualizada, cada um vai estar ali criando sua própria expectativa. As pessoas continuam me curtindo. Continuam, tem os stories, que também tem os números ali de visualizações, né? Tem outros focos, que eu acho que, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, independente do lugar que está se ocupando ali, dos números que estão sendo colocados ali, mas o que eu quero? O que eu busco naquela rede? Se for afeto, se for cuidado, é preciso ser de outra maneira, porque esse é fraco, né? Ele pode ser afetado, né, por outras instituições. Maiara, teve uma pesquisa que foi divulgada recentemente, uma pesquisa americana, que ela constatou que os brasileiros são os que mais usam mídias sociais no mundo, superando países populosos como os Estados Unidos, Índia e China. O levantamento mostra que 75% da população nacional acredita que a principal função do smartphone é acessar as redes sociais. E aí eu te pergunto, por que o Brasil, assim? Tanto é que esse teste do Instagram veio com o Brasil, segundo país, né? Sim. Qual seria o perfil desse brasileiro? Nós estamos vivendo um momento de instabilidade, né, social, de diversas maneiras. E eu acho que isso pode ter sido visto, né, e aproveitado, né, nesse momento de instabilidade, dessa sensibilidade em que as pessoas estão realmente querendo ser aceitas, querendo encontrar um lugar, né, um acolhimento, um amparo, né, porque quando a gente está se sentindo sensível, a gente se sente desamparado. Então, imagine milhares de pessoas com um celular na mão, podendo ser oferecido ali a possibilidade de, olha, aqui é o seu lugar, você não está sozinho. E é isso muitas vezes que a rede social diz, e as pessoas aceitam, né? Porque por algum tempo, de fato, elas conseguem se sentir dessa forma, mas aí depois a coisa vai se confundindo, porque vai se exigindo cada vez mais. Você precisa, para ter tais curtidas, fazer fotos daquela maneira, né? Ter um feed organizado, postar tantas vezes na semana, os textos não tão longos, enfim. Então, começa-se a buscar várias exigências que individualmente nem todo mundo pode alcançar. E aí volta-se para aquele movimento de desamparo novamente. E aí onde está? Não é a coisa em si. Então, esse momento que a gente está vivendo de instabilidade no Brasil, com esse perfil, pode ter apontado essa possibilidade de ser visto como um espaço para testar. Tá ok. Vou chamar um intervalo rapidinho, a gente volta a falar sobre bom. isso ainda e daqui a pouco também uma reportagem bem interessante sobre o assunto. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar manchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil. Vai uma balinha aí, tio? Um amendoim, uma água mineral? Valeu, tio. Olha, água mineral, amendoim, pastilha. Vai uma água mineral aí, tia. Olha, água mineral. João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. O Câmara Aberta está de volta, hoje aqui recebendo nos estúdios a psicóloga Maiara Almeida. A gente estava falando no intervalo passado sobre se é possível criar fantasias, né? As pessoas, aquele ditado de que a grama do outro é sempre mais verde que a nossa. As pessoas, elas passaram a criar essas fantasias para agradar o outro ou para ser o outro, mais ou menos isso nas redes sociais, porque a gente tem visto, de repente, até personagens, né? Pessoas que não são reais. Aquela postagem, aquela foto onde você está sempre bonita, bem maquiada, e que na vida real a gente sabe que não é assim, né? Você está frequentando sempre os melhores restaurantes, está sempre num hotel, uma piscina, uma praia. A gente viu na novela, Maiara, recentemente, assim, tem a personagem da Vivi, que é uma blogueira, Sim. E que ela viaja, vai para o Rio de Janeiro para fazer umas fotos com um profissional e essas fotos serão postadas nas redes sociais. Mas aí alguém questiona assim, vamos postar tudo, né? E aí ela fala, não, a gente posta uma foto todo dia, cada dia uma foto diferente.
embora ela só tenha passado um dia no Rio de Janeiro. Mas a ideia é causar no outro o efeito de que, olha, eu estou há uma semana no Rio de Janeiro e por isso posta uma foto todos os dias. E aí quem está assistindo isso, e gera incômodo, é isso? Inveja e outros sentimentos? Como é que funciona, assim? Porque eu penso num distúrbio, uma depressão, o outro está sempre mais feliz do que eu, está causando tudo isso nas pessoas, né? Pode gerar muitos ou todos, né, esses sentimentos e sensações que você falou, né? Desde a inveja, desde uma tristeza muito profunda de que por que o outro consegue e eu não consigo, né? Por que essa grama é mais verde, né, do que a minha, quando na verdade é uma grama sintética, né? E a gente na verdade não sabe. Mas tudo isso pode acontecer. Vai depender da fragilidade da pessoa, né, de como aquela situação causa individualmente cada um, né? Então, você não tem como dizer o que vai acontecer na vida de cada pessoa. Mas que a gente sabe que pode acontecer, pode, porque a gente está nesse momento, né, mais instável, como a gente falou no momento anterior, e que pode afetar as pessoas de uma maneira muito nociva, muito profunda. E por isso a responsabilidade de quem tem essas redes com mais seguidores, essas redes de fato que influenciam as pessoas e que precisam estar sendo mais transparentes, mais verdadeiros, porque a responsabilidade de quem segue, de quem acompanha é muito grande. Vivenciar uma situação assim, né, de quem às vezes já está adoecido, né, ou acaba se afetando muito fortemente por uma realidade que não é verdadeira, né? Então, a responsabilidade do influencer é muito grande, né, de estar ali passando uma verdade, passando uma vida real, né, de que, olha, hoje eu fiquei triste, hoje eu chorei, hoje eu estou alegre, hoje no mesmo dia eu fui e voltei de emoções muito fortes, né, sem necessariamente trazer isso como uma doença mental, como um diagnóstico, mas como uma naturalidade também, porque sim, no nosso dia a dia a gente pode vivenciar várias emoções e todas elas são genuínas e fazem parte da nossa vida. Aquela coisa dos recebidos, né, que a gente vê muito. Tem aquela blogueira que está sempre em forma, um corpo legal, mas aí recebe aquela pizza que chegou lá na casa dela, enfim, ela tem que fazer a divulgação e ela diz que vai comer tudo e vai beber aquele refrigerante todo. E quem está do outro lado assistindo começa a não entender mais. Sim. E acho que isso pode gerar uma doença mesmo, né? Para quem não consegue enxergar esse outro lado, né? Inclusive já existiram, né, algumas pessoas, né, que são influenciadores, que já fizeram vídeos, inclusive, contando, desconstruindo, né, o outro isso. lado, os bastidores, né, de que morde um pedaço e cospe, né, ou que, de fato, comeu só aquele pedacinho da mordida, e que dos 3 doces que receberam, né, um foi para casa da mãe, o outro foi para a vizinha, o outro foi para o porteiro, enfim, nada foi comido, foi só um dedinho mesmo. Ela só precisava vender. Isso, exatamente. Então, assim, essas informações, elas precisam ser passadas, para que as pessoas possam perceber que existe uma vida real, que a grama é sintética, né, e que torne essa vida virtual cada vez mais transparente, e as pessoas não se confundam, ou se confundam menos, né. E, de novo, tome a responsabilidade para si, né, por que eu espero viver a vida daquela pessoa, né? O que eu desejo com a minha realidade, por que eu olho tanto, o que eu quero tanto acompanhando, né? E criando para mim esse parâmetro, porque aí vai depender de muitas coisas, como essa questão da saúde física mesmo, ter a estrutura do corpo de tal pessoa, mas aí envolve muitas questões biológicas, né, questões hereditárias, questões estruturais mesmo de um corpo, questões hormonais, então não dá para simplesmente desejar e querer que aconteça, né, é preciso pensar no 1 a 1, cada caso, né, o meu caso e daquilo que eu estou olhando, eu posso desejar algumas coisas, mas nem tudo, e aí precisa ter essa consciência, vai poder ser real. Supervalorização do eu, né? Exatamente. Ok. Vou chamar uma reportagem agora bem interessante, porque recentemente uma das principais redes sociais da atualidade, o Instagram, resolveu colocar em prática uma decisão divisora de águas: esconder a quantidade de curtidas conquistadas pelas fotos. A gente foi até uma agência de marketing digital especializada em conteúdo e estratégia para marcas para saber quais os impactos dessa notícia para essas pessoas. Compartilhando com os seus seguidores o lado bom da vida, Vivi Guedes é sucesso nas redes sociais. A personagem que está chamando a atenção na novela A Dona do Pedaço
é interpretada pela atriz Paola Oliveira. Jovem, bonita, rica, Vivi Guedes é uma famosa digital influencer que arrasta milhões de seguidores nas redes sociais. Mas e na vida real? Será que esse universo digital se resume apenas a isso? Moda, beleza e glamour? A digital influencer Daluane Mello diz que não. Jornalista, aos 27 anos, ela se tornou uma das mais influentes nesse mercado digital aqui em João Pessoa. Alcança hoje a marca de mais de 26 mil seguidores. E o que começou como uma brincadeira, agora é levado muito a sério. Seria mais fácil eu ter um emprego, trabalhando 8 horas por dia, carteira assinada, porque quando eu fosse para casa eu sabia que eu ia ter sossego. E, na verdade, quando a gente trabalha com rede social e que as pessoas às vezes não se atentam, é que a gente não tem folga, porque o trabalho da gente é a nossa vida. A gente está compartilhando tudo que acontece o tempo todo. E aí é uma linha bem tênue, sabe? Da gente entender que, assim, em momentos a gente tem que viver mesmo e que tudo bem, faz parte do nosso trabalho, mas a gente tem que perceber que aquilo não vai passar, não vai voltar. Mas nem tudo são flores. Para se manter nesse mercado, atrair visualizações, as famosas curtidas, é necessário estratégia, marketing, conteúdo de qualidade. Daluane aposta na originalidade. Ela diz que não dá para ser fake nas redes sociais. Forçar a barra só colocando roupa, só colocando biquíni, só colocando... É uma forçação de barra porque a gente sabe que só vai querer atrair um olhar. Às vezes o conteúdo nem é tão relevante, só a imagem que está ali. Quando você tem um conteúdo massa, fala sobre vida saudável, dá dicas e dieta e treino, tudo bem, é o universo que aquela pessoa vive, mas você só se ater a isso, talvez seja um pouquinho de forçação de barra, mas acontece muito na vida real. Visualizações, engajamento, milhares, às vezes milhões de curtidas, comentários aos montes. Enfim, esse é o maior desejo dos influenciadores: alcançar o sucesso, ser o diferencial nesse mercado cada vez mais competitivo, onde tudo parece valer a pena. Eu já recebi também pessoas que querem fama pela fama, e para elas não importa o dinheiro, não importa nada. Elas querem apenas que o ego esteja alimentado com o volume de curtidas, com o volume de seguidores, mas no final isso é muito falso. Então acho que a intenção é satisfazer o ego e apenas isso. Profissionalmente falando, esses influencers, entre aspas, porque de fato não influenciam, tem uma base muito comprada, a entrega é muito baixa, eles não influenciam ninguém. Então, é mais pelo ego. Investir na qualidade dos conteúdos, buscar uma assessoria que te dê mais engajamento, são algumas das ferramentas para quem deseja entrar nesse universo dos influenciadores, sem perder o equilíbrio entre vida real e trabalho. Planeje. Escolha bem a área que você quer atuar. Se você é empresário, quero falar com quem? Com empresários. Ok. Quero falar com futuros consumidores do meu segmento. Ok. Se você é de moda, quero falar com meninas, com meninos. Então, defina bem qual é o seu público, defina bem como você quer atuar, qual a imagem que você quer passar, porque como qualquer outra marca, você influenciador precisa ter uma imagem. Não dá para você hoje ser A e amanhã você ser B. Então, preocupe-se com a imagem que você quer passar, seja verdadeiro, planeje e invista de fato o seu tempo e, às vezes, dinheiro também no que você acredita, que no final dá certo. Tá aí, Mayara. Agora, do ponto de vista mental, diante dessa reportagem, eu queria saber de você quais são os impactos na vida dessas pessoas. E aí eu falo tanto das influenciadoras, né, das pessoas que buscam essas agências, quanto para esses profissionais também que estão assessorando essas blogueiras, enfim. Uhum. Há esses impactos de cunho sensível, né, emocional, porque esse movimento de querer alcançar, atender a expectativa que é gerada,
fica muito forte se a gente não tiver esse cuidado prévio, né, do que está buscando, da minha responsabilidade enquanto influenciador, né, do que eu desejo enquanto consumidor daquele influenciador, né, perceber quais são os meus limites, né, que se posta uma bolsa em tal loja que é muito cara, eu não vou conseguir ter, né, por diversos aspectos. Então, que a gente possa também fazer um detox, né, do que a gente quer, do que a gente deseja, né, e de vez em quando perceber o que é que eu estou seguindo, né. Não que a gente não possa sonhar e desejar, mas observar se aquelas minhas escolhas, se aquelas minhas curtidas, né, nas redes sociais, elas estão me levando a um patamar de desejo confuso, misturado e que afetam a minha saúde mental. É o caso a caso, é o um a um que precisa ser pensado e percebido. Mas as duas partes da balança precisam tomar a responsabilidade para si. Tanto quem influencia, tanto quem consome, né? Então, as empresas que estão relacionadas nessas escolhas precisam também tomar a responsabilidade para si e orientar os seus influenciadores para que percebam que a rede social, de fato, ela é isso, ela é uma rede. Ela vai amparar as pessoas em muitas situações. Então, qual é a nossa responsabilidade diante disso? É um momento de filtrar e melhorar os conteúdos também, né, das duas partes. Né? Exatamente, para que a gente possa tanto escolher o que a gente vai ver, quanto, quando a gente escolher, receber um retorno daquilo positivo, saudável, porque a gente está vivendo um momento muito sério de saúde mental, né, de adoecimento mental e, consequentemente, precisando da nossa saúde. Buscar os nossos cuidados. Então, quais são as nossas redes de autocuidado? Né? Além de olhar imagens bonitas no Instagram, o que é que se faz mais por você mesmo? Além de sentar e passar uma hora aqui, ó, é bem rápido que passa, em que você olha para a vida do outro, mas muitas vezes esquece de olhar para a sua. Mayara, agora a gente também viu na reportagem que quem busca, por exemplo, uma agência como essa, porque quer se tornar um empreendedor nesse caso, né? Enfim, fazer dinheiro, construir uma profissão, aproveitar esse universo todo das redes sociais. Mas aí também tem aquela pessoa que buscou fama, foi atrás de um assessor que desse a ela essa oportunidade, assim, de criar, de ser famosa. Do ponto de vista, como psicóloga, você já vê que há um problema, uma doença numa pessoa como essa, ela está adoecida por essa sociedade já quando ela foi lá para comprar essa fama, buscar isso de forma tão fácil, né, tão líquida? Eu acho que faz parte, né, dessa nossa sociedade esse componente, né? Você falou até uma coisa interessante, eu não acho impossível que breve seja colocado como uma possibilidade de profissão mesmo, né, de forma mais concreta. Hoje é sim um trabalho, né, mas não é visto como uma profissão. Mas é uma parcela daquilo que se veio com essa questão da tecnologia, né? Esse componente desse lugar, dessa busca, mas que precisa ser limitado. Inclusive, existem crianças, né, trabalhando com rede social, né, monitorado pelos pais, mas até que ponto? Isso, de fato, pode ser conseguido esse equilíbrio, né? Quando é uma criança que faz fotos, é uma criança que vende, né, o produto daquela empresa, monitorado pelos pais, mas é a criança, né? Então, é preciso que se pense, né, que lugar é esse que a gente está colocando os nossos filhos, que a gente está se colocando, né, diante dessa enxurrada, né, dessa urgência, né, de querer aparecer, de querer tornar-se algo para o outro. Vale tudo, né? De repente não vale tudo. Será? Mesmo, né? Então, essa exposição, para a gente encerrar aqui, tem que ser comedida, né? Tem. Seja dos dois lados, profissionalmente ou... É uma urgência muito grande porque impacta totalmente os nossos valores, né? O nosso autocuidado, a nossa forma de olhar para a gente mesmo e cuidar da gente. Então, precisamos sim, né, desse carinho, né, desse amparo com a gente mesmo, não necessariamente esperando essa aprovação externa e virtual. Tá ok, então. Deixar o celular um pouquinho de lado também ajuda, né? Com certeza. Parar de ficar... É saúde mental. É saúde. Tá ok. Mayara, obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bom bate-papo. Até a próxima, então. Até sim. É isso, Câmara Aberta, você já sabe, fica por aqui, mas se você gostou desse programa, quiser rever esse e outros, é só acessar o nosso canal no YouTube, lá tem todos os nossos programas e as informações aqui da Câmara, acesse o nosso portal, joaopessoa.pb.leg.br, eu te espero na próxima. Até lá.